nossa aula nós vamos falar sobre um dos pilares mais importantes para você trazer no seu procedimento de extensão de cílios e conseguir alcançar a duração de mais de 40 dias. Para as meninas que não estão inscritas no nosso canal, clique em se inscrever. Tem um sininho aqui do lado, clica no sininho para você receber notificações, receber mensagens quando estamos fazendo aula assim como essas aqui, tá? Temos aulas toda segunda-feira e quinta-feira. Já no nosso Instagram, Ana Cílios Academy, lá nós temos aulas todos os dias às 7h59 da manhã, de segunda a sábado, tá bem? Hoje, como eu disse, vamos falar sobre um dos pilares mais importantes, que é a ficha anamnese. É o momento que a gente conhece a importância do corpo da nossa cliente aqui em procedimento da extensão de cílios. Por isso, ele é um dos pilares da extensionista também, tá? Aqui no nosso método, nós temos 4 pilares para alcançar a duração de mais de 40 dias, sendo ele um dos pilares de conhecer o organismo da cliente. Além da higienização, da aplicação, da finalização, de todo o cuidado que a gente tem com o procedimento em si, esse daqui de conhecer o corpo da cliente, saber fazer a leitura de todos os processos que está acontecendo nesse organismo, sendo ápices de queda, de crescimento desse fio, o fio ficando fino, a rotina diária da sua cliente em casa, tá? Consumo de bebida alcoólica e das academias, são pontos importantes trazidos na ficha anamnese, porque ela é um papel que vai nos auxiliar a ter clareza sobre o corpo da nossa cliente, tá bem? Então, basicamente, a ficha é, sim, um documento muito importante que toda extensionista deve saber trabalhar com ele, saber utilizar esse documento, tá, de uma forma clara, tanto para cliente quanto para profissional, para a gente conseguir ter, sim, o máximo possível de duração nos procedimentos. Aqui, você seguindo esse passo, garanto que 40 dias você vai conseguir completando essa ficha anamnese da forma correta, tá bem? Ana, mas o que eu devo ou não fazer nessa ficha? Bom, aqui ela é um documento, como eu disse, então tem sim a assinatura do profissional, a assinatura também da cliente, e um dos maiores erros que eu vejo sendo acontecidos aqui na ficha anamnese é sim a profissional, eu no caso, né, extensionista, acabar completando essa ficha anamnese por completar, por fazer, tá? Então, ela sim, antes do atendimento com a cliente, senta com a cliente, responde ali, marca X rapidinho nas questões e já inicia o procedimento. Por quê? Talvez ela demore no procedimento ou porque ela não está tendo clareza sobre as questões apresentadas nessa ficha, sobre cada informação trazida nessa ficha, tá? Então, a gente optar em responder cada pergunta, cada questão, de uma forma mais breve, de uma forma mais rápida, fazer por fazer, isso não vai trazer duração nos nossos procedimentos, tá? Porque são informações que as clientes estão trazendo para nós, para a gente conseguir fazer uma leitura sobre essas informações, apresentar no nosso procedimento, tá? Selecionando a melhor técnica, selecionando a melhor forma de realizar esse procedimento e alcançar duração de mais de 40 dias, tá bem? Ana, mas os meus cílios, os meus procedimentos de extensão de cílios, eles caem muito rápido, tá? Eles têm quedas, tem várias clientes reclamando de quedas de fios, ou até mesmo, mês passado veio uma cliente e 10 dias depois ela me manda mensagem que os cílios estão caindo todos, tá? Aqui vocês vão entender o porquê, a importância da ficha anamnese, tá? Vou contar uma historinha para vocês. Eu atendi uma cliente e, assim, tinha um mês que o procedimento alcançava a duração. Mais de 40, mais de 45 dias. Tinha no outro mês que ela chegava aqui com 20 dias sem cílios, sem extensão de cílios nenhuma. Sendo que a gente não tinha alterado adesivo, não tinha alterado a forma de se trabalhar, não tínhamos mudado a técnica, a acoplagem, nada. Seguindo o método Cílios de Sucesso. E mesmo assim acontecia esse problema. Então, voltando à ficha anamnese, voltando esse documento que nós preenchemos a cada procedimento com a cliente, eu tive clareza, tanto eu quanto a cliente aqui, a presença de maquiagens, de cosméticos que ela vinha aqui para realizar esse procedimento comigo, sendo base, proteção solar, rímel, lápis, sombra, ela vinha assim toda maquiada
para realizar o procedimento da extensão de cílios. Mesmo assim, eu realizando a higienização profissional aqui para conseguir limpar esses fios, deixá-los sem oleosidade, sem prejudicar a estrutura desses cílios, conseguindo, mesmo higienizando, retirando todo quanto é tipo de maquiagem, abrindo a cutícula capilar desse fio, tá? Não deixando fino, não deixando fraco, mas conseguindo abrir essa cutícula capilar. Então, vocês podem ver que é uma higienização bem profunda, tá? Uma higienização profissional mesmo aqui para extensão de cílios. Mas mesmo assim, a presença do rímel à prova d'água dela não estava conseguindo trazer para mim essa segurança, tá? Mesmo nós, profissionais, informando para cliente o uso de maquiagem, o uso de rímel, sempre há clientes mais teimosas, né? Então, nesse caso, essa cliente, sim, ela utilizava rímel à prova d'água. Então, mesmo realizando todo esse passo da higienização, todo esse passo da limpeza, removendo impurezas, oleosidades e preparando esse fio corretamente, nesse momento, essa cliente ela não tinha retenção, ela não tinha duração, porque o rímel à prova d'água ainda permanecia sobre os fios dela, mesmo eu não visualizando, tá? Higienizando muito bem, ainda tinha resquícios desse cosméticos, onde assim, quando eu viesse com as extensões de cílios, com o procedimento aqui do nosso adesivo cianoacrílico, da nossa cola, ao momento de acoplar sobre a superfície desse fio natural extensionista, ele sim acoplava, ele tinha essa aderência sobre o fio natural, mas não resistia, tá? Então, qualquer impacto que fosse, o momento da cliente lavar, o momento da cliente higienizar esses cílios, pentear, ele teria aderência, mas não teria resistência, onde qualquer impacto ele estaria se soltando, né? Então, nesse caso, eu conversando com essa cliente, tendo com clareza as informações trazidas nessa ficha de anamnese, nós conseguimos entrar em um acordo que quando fosse para ela vir realizar o procedimento comigo, até 3 dias antes ela não poderia estar usando rímel, tá? Qual fosse a marca, qual fosse o cosméticos, ela evitaria ao máximo para a gente conseguir ter essa duração, alcançar essa retenção no procedimento, tá bem? Então, essa é uma das historinhas que acabou acontecendo aqui comigo, um dos casos, né, que eu acredito que possa acontecer com você também. Então, traga isso para sua cliente de forma clara, tá? Essas informações que eu vou apresentar aqui para vocês na ficha anamnese, para você conseguir evitar esses problemas, tá? Como vocês podem ver, é muito importante esse papel. É um documento que é considerado até mesmo um dos pilares do nosso método Cílios de Sucesso, para você conseguir alcançar